Abra sua Bíblia no livro de Judas, versículo 3. Abra no livro de Judas, versículo 1. Provavelmente na sua Bíblia, em algumas Bíblias, nem vem o capítulo de Judas, só vem o versículo e segue adiante, né? Porque só temos um capítulo. Se alguém te apresentar o capítulo 2, não acredita nele, hein? Não vai fazer igual eu semana passada, que apresentei o capítulo 29 de 1 Coríntios. Bom, livro de Judas, versículo 1 até o versículo 5 nós vamos ler. E depois nós vamos ler no mesmo capítulo, do versículo 17 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. E negaram Jesus, nosso único e soberano Senhor. É até o 4, tá, irmãos? Agora versículo 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos. Ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Diante do Teu Santo Espírito, estamos reunidos aqui com a Tua igreja, Pai, para ouvir a Tua voz e sermos guiados por Ti. Fala conosco nesta manhã, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Em Teu nome santo, ó Pai querido, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, aqui está, acho que o menor livro do Novo Testamento. Não lembro de nenhum outro que tenha um capítulo. Acho que Pedro, 1 Pedro, não sei, né, também, né? 1 Pedro, 2 Pedro é maior. Acho que 3 João, né? Acho que tem um capítulo, se não me engano. Mas Judas, ele era irmão de Jesus, irmão de Tiago, e ele começou o seu livro declarando que ele tinha um desejo de escrever um livro maior do que este. Ele começou o seu livro declarando que, olha, eu queria falar sobre a palavra de salvação que nós temos pregado, né, nesses últimos dias ali em que eles viviam. O anseio de Judas era anunciar a salvação, assim como de todos os apóstolos naquela época. Enquanto mais a igreja era perseguida,
mais eles proclamavam o reino de Deus. Enquanto mais as dificuldades sobrevinham sobre eles, mais eles avançavam o reino de Deus. E não era diferente se nós olharmos com a nação de Israel. Quanto mais ela era oprimida pelos seus inimigos no passado, né, mais o Senhor os dava a vitória. E não é diferente para conosco. Quanto mais tentarem oprimir o reino de Deus, mais o reino de Deus vai ter expansão. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas o reino de Deus vai expandir. O que muda daqueles tempos para cá é que talvez o anseio de muitos, não estou generalizando todas as igrejas, o anseio de anunciar o reino de Deus mudou, porque hoje existe uma igreja que tem desejado as coisas para si e não as coisas de Deus para transformar o mundo. E Judas estava indo contra isso. Judas, ele vivia ali naquele meio. Pedro, Judas, Paulo, em diversas cartas você vai ver eles falando sobre os falsos homens de Deus que estavam pregando, estavam no meio deles, ensinando o evangelho que não era de Cristo, corrompendo a palavra de Deus naquela geração. E na nossa geração não é diferente. Existem pessoas hoje distorcendo o evangelho de tal forma, e nós vemos tantas igrejas com tantas pessoas enchendo esses salões e se alimentando de um evangelho que está corrompido, porque homens se levantaram com um evangelho enganoso. E como isso tem acontecido? Naquele tempo, Judas, ele combateu, pelo menos eu estava estudando, duas turmas, que eram eu vou ler aqui porque eu não decorei essa palavra não, anti-hoministas e o gnosticismo. Os anti-hoministas, eles distorciam a graça de Deus como uma licença para pecar. E o gnosticismo, eles não achavam que era necessário o sacrifício de Cristo na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e para que nós fôssemos salvos. E essa turma estava infiltrada dentro daquela igreja naquele momento, e estavam corrompendo a igreja do Senhor. Estavam dando um ensino, depois que os apóstolos passavam, depois que aqueles que temiam a Deus ali passavam e anunciavam o evangelho, eles se aproveitavam e se achegavam ali com uma mensagem um pouco parecida, e daqui a pouco eles começavam a implantar doutrinas que não eram aquelas que Cristo ensinou. E de alguma forma eles tentavam corromper a igreja. E eles vendiam, esses anti-hoministas, eles vendiam uma graça que era barata, uma graça que não tinha valor, porque eles diziam: olha, se o Cristo já nos perdoou de todo o pecado, está tudo liberado. Nós podemos cometer qualquer tipo de pecado, cometer qualquer tipo de situação, seja ele pecados sexuais, seja ele como uma mentira, imoralidade, seja ele como roubar, furtar, porque Cristo já morreu na cruz por todos os nossos pecados. Ou seja, daqui para frente, o que eu fizer, o sacrifício de Jesus já cobriu todos os pecados. E hoje, na igreja, existem pessoas que vêm de uma corrente teológica e talvez corromper essa corrente teológica no meio do caminho e só pegar uma ideia assim: uma vez salvo, sempre salvo. E por causa disso, acho, se Cristo morreu na cruz por mim, eu posso fazer o que eu quiser, porque o sacrifício dele serve para o meu pecado de ontem, o de hoje e o de amanhã. De verdade, quando eu peco, eu estou colocando novamente Cristo no mesmo lugar e dizendo: Senhor, eu não estou aceitando o teu sacrifício. Quando eu peco, eu estou desviando do caminho, falando: Senhor, eu não quero o teu sacrifício sobre mim. Irmãos, eu não estou dizendo que o homem não peca, eu estou dizendo que nós não vivemos no pecado. O Senhor Jesus, através do apóstolo João, vai dizer assim, que nós não vivemos e não andamos no pecado. Ele vai dizer assim, que aquele que diz que não peca é mentiroso,
Mas ele não diz que eu e você andamos no pecado. Ele diz que se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão com ele. E se nós temos comunhão com ele, ele vai nos orientar o caminho que devemos seguir. E se nós seguirmos o caminho que ele ordena, com certeza nós não vamos cair na cilada do inimigo. E por mais que o prato do pecado nos seja apresentado, nós vamos ter um prato bem melhor, que é o prato do nosso Senhor, que diz que o caminho dele é perfeito, que a palavra dele é poder, que ele é um escudo para nós, e nós não vamos ceder à tentação. Nós precisamos entender que uma vez que nos encontramos com Cristo, é Ele que vai direcionar as nossas vidas. Mas se nós acharmos que andar com Cristo é ser guiado pelo nosso próprio desejo, nós vamos falhar e vamos cair. Mas se nós entendermos que ser guiado por Cristo é andar segundo a vontade dEle, nós vamos prevalecer no meio das nossas batalhas. Quer vencer as suas batalhas? Saiba em quem você confia. Quem é a sua referência? Os seus desejos, as suas vontades ou o seu Senhor e Cristo? Porque se for o seu Senhor e Cristo, Ele sim vai te sustentar em todas as dificuldades. E existia esse povo infiltrado no meio daquela igreja naquele tempo, que dizia: olha, o que você fizer está liberado, não vai ter problema algum, não importa, o Senhor já perdoou todos os seus pecados. E daí Judas, se você ler os versículos aqui que vão decorrer desse livro de Judas, ele vai levantar algumas situações que aconteceram lá no passado no Velho Testamento. Ele vai falar sobre um povo de Israel que foi liberto, que saiu do Egito, que era escravo, a partir do versículo 5. E vai falar assim, que esse povo de Israel que era escravo, olha, eles foram salvos da escravidão, eles foram salvos do lugar onde eles estavam acorrentados pelo pecado, mas porque não creram, eles morreram no deserto. E o que Judas está querendo dizer? Olha, se você não saber em quem deve estar a sua fé, você vai perecer na sua jornada. O nosso objetivo é chegar aonde? Na terra prometida, chegar nos céus. Mas se nós não colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós vamos perecer como aquele povo no deserto. Não se deixe enganar pelas pregações que saem dizendo: olha, você pode fazer o que quiser, porque Cristo já perdoou os seus pecados de uma vez por todas, o do passado, o do presente e do futuro. Sim, Cristo fez isso. Mas não é por causa disso que eu vou sair pecando dia após dia. Não é por causa disso que eu vou escolher fazer a minha vontade em vez da vontade de Cristo. Porque sabe o que nos justifica? Não é as nossas obras. O que nos justifica são as obras de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós olhamos para a nossa moralidade e achando que nós somos bons o suficiente, mas eu fui bonzinho, eu fiz tudo de bom, ajudei tanta gente, por que eu não vou entrar nos céus? É porque essas obras não vão nos justificar diante de um Deus que foi santo, diante de um Deus que não cometeu pecado algum, diante de um Deus que se entregou de forma tão verdadeira por mim, que Ele perdoou os meus pecados quando eu não perdoei o pecado do meu irmão. E daí Judas, ele apresenta esse povo que saiu do Egito. Daí depois Judas vai apresentar os anjos, aqueles que se rebelaram contra o Senhor. E ele vai falar assim: eles deixaram as suas moradas, eles deixaram de viver o local onde eles tinham um relacionamento com Deus, para viver os seus próprios desejos. Mais uma vez, os anjos escolheram a ter um status, uma posição, assim como Satanás, e eles foram expulsos. E ele vai dizer: e esses estão aprisionados. Irmãos, quando nós escolhemos os nossos próprios desejos, seguimos as nossas próprias vontades, recusando o sacrifício de Cristo, nós vamos viver uma vida aprisionada.
aprisionada. Não vamos ver saída e nem direção. Quantas vezes nós falamos, né, em algumas situações das nossas vidas, falamos: eu não sei o que fazer, eu não tenho direção. E por quê? Nós estamos tentando buscar a solução como? Em Deus? Não, estamos buscando sempre nos nossos objetivos e nas nossas vontades. Eu quero isso, então eu faço isso. Eu quero isso, então eu faço isso. Ah, se eu quero melhorar isso, eu faço isso. Não é assim que funciona a vida de um cristão. Se eu quero ter a minha vida transformada, eu olho para Cristo. Se eu quero ter a minha vida mudada, eu olho para a conduta de Cristo. Daí, depois de olhar para Cristo, eu olho para aqueles que olharam para Cristo e mudaram a sua vida. E daí você pode olhar, se você era uma pessoa pecadora, olhar para aquela mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. E daí simplesmente, ela sabendo do poder do Deus de Israel, que livrou aquele povo do Egito, ela confiou naquele Deus. E por ela confiar naquele Deus, ela colocou aquele fio vermelho. É o fio vermelho, né, que a Bíblia diz. Ali no muro de Jericó, dizendo: ó, vocês podem vir. Vocês estão livres aqui, ó, está tranquilo. E aquilo ali representava o sangue do Cordeiro. Representava ali a salvação para o povo de Israel. E aquela mulher que era uma prostituta, que ninguém dava valor, que ninguém dava crédito, ela colocou os olhos dela no autor e consumador, que hoje nós falamos que é o da nossa fé. E quando ela olhou para aquele Deus, ela foi iluminada. E sabe onde ela está inscrito o nome dela hoje? Na genealogia de Jesus. Ela olhou para o Senhor dos exércitos, olhou para o Deus de Israel e teve a sua vida transformada, e de prostituta passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Ela casou com Salmão, e o seu filho se chamava Boaz. E Boaz casou com quem? Com Ruth, outra mulher que vivia na terra de Moabe, uma moabita, que um dia olhou para o Deus da sua sogra, onde ela viu perder o sogro, viu perder o seu cunhado e o seu marido, mas viu que era um Deus que cuidava daquela família, e disse: para onde tu fores eu irei, o seu povo será o teu povo, e o mais importante, o teu Deus será o meu Deus. E daí nós sabemos que dessa turma toda veio Obed, depois veio Jessé, e veio um homem chamado Davi. E nós vemos na palavra de Deus que Jesus é chamado de filho de Davi. Olha só que mudança radical teve Raabe em simplesmente olhar para um Deus e falar: enquanto eles se afastaram, eu estou correndo em direção a Ele. Enquanto os anjos se afastaram, eu corro em direção a Ele. Correr em direção ao autor e consumador da sua fé vai dar a base para a sua vitória. E eu não falei o título, né? Vou esquecer depois, o pastor vai me perguntar. Lute pela sua fé, e o resultado será o louvor a Deus. Lute pela sua fé, e o resultado será o louvor a Deus. Bom, irmãos, e essa foi uma pessoa que nós podemos olhar. Nós podemos olhar no Novo Testamento uma pessoa chamada Pedro e seu irmão André. Pedro e André, irmãos. A Bíblia os retrata como filhos do trovão, irmãos Boanerges. E quantos de nós temos um temperamento tempestuoso, né? Como um trovão. Quantos de nós revidamos com tamanha força quando as ofensas vêm, as dificuldades vêm? E às vezes é só um pingo, mas a gente já gosta da tempestade, né? Porque somos induzidos pelas nossas próprias vontades. E se você olhar a carreira de Pedro, né? Ela é mais citada do que a de André em nos momentos da Bíblia. Você vai ver que Pedro era o primeiro a responder, não importa se era para o bem ou para o mal. Pedro: o que dizem ao meu respeito? Ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Passou algumas horas, olha, vou dizer para vocês, o filho do homem vai ser preso,
vai ser açoitado e vai ser morto. De maneira alguma, Senhor, vamos deixar fazer isso. Daí o Senhor fala: para trás de mim, Satanás, porque cuida das coisas do homem, não cuida das coisas de Deus. O mesmo Pedro. Daí o Senhor Jesus fala assim: olha, hoje vão me prender, jamais, Senhor, vamos te abandonar. O mesmo Pedro vai orar com Jesus. Jesus fala assim: ó, ore aqui vocês três, Pedro, Tiago e João, e eu vou orar ali. E daí Jesus volta, está os três dormindo, nem por uma hora oraram comigo. Passou, Jesus volta a orar de novo, mais uma vez e de novo. Daí falou assim: ó, agora aquele que veio me trair já está aqui. E daí, quando aquele que veio trair beijou o rosto de Jesus, o livro de João, né, ele vai apresentar como Pedro, que pegou a espada e cortou a orelha daquele soldado. E o Senhor foi lá e restaurou a orelha. Pedro teve uma vida transformada de tal forma que depois, quando Jesus teve um encontro com ele e perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro compreendeu o que era apacentar as ovelhas, o que era ter uma vida diante de Deus em amor, um amor ágape, um amor aonde Cristo era o primeiro, um amor aonde não era o que ele pensava que tinha que vir à tona, mas era o que Deus pensava, o que era a vontade do Senhor que vinha à frente, qual era o desejo do Senhor para que a obra fosse realizada. Daí ele começou a ter a vida transformada. E daí nós vamos ver aquele homem pregando e mais de 3.000 homens se convertendo. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eles começaram a olhar não para quem eles eram, mas para quem Deus era, para quem Cristo era. E o Espírito Santo de Deus começou a se mover na vida deles. Quando eu e você pararmos de olhar para quem nós somos e começarmos a olhar para quem Cristo é em nós, a esperança da glória, começarmos a ver quem é o Pai em nós, quem é o Espírito Santo em nós, e entender que Ele é quem nos guia, Ele é quem nos direciona, é que por Ele que nós somos movidos, nós vamos ter uma vida transformada de tal forma, que mesmo que este mundo venha com vãs filosofias, nós vamos saber defender a nossa fé, porque nós não vamos estar forjados no nosso próprio conhecimento, mas nós vamos ter o conhecimento do próprio Deus para defender a nossa fé. E Judas, continuando aqui, eu falei do povo do Egito, dos anjos. Depois ele vai falar do pecado da imoralidade sexual, que era do povo de Sodoma e Gomorra. Aquele povo se corrompia com imoralidades sexuais. E hoje, este mundo, se você ler Gênesis capítulo 6 e ver o contexto do mundo atual, você vai ver que esse mundo está dando em casamentos, se separando, imoralidade sexual em todos os cantos. Hoje o sentido de liberdade é você poder fazer o que você quiser e está tudo tranquilo. E daí Judas está ali defendendo a fé, dizendo: não é assim. Os conceitos de Cristo, Ele sempre vai nos guiar para uma vida santa. Não importa o que o mundo diz, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E esses valores têm se achegado na igreja. Quando eu era criança, havia um pastor que dizia assim: olha, nós já somos salvos. Quando nós pecamos, a única coisa que nós perdemos é o galardão. Eu acredito que eles nem sabiam que era o galardão, quanto mais a salvação. Então ele falava assim: ó, salvo a gente vai ser, o que a gente vai perder é o galardão. Ele contava como se fosse pedrinhas numa coroa. Ele não dava valor para o prêmio de uma vida santa diante de Deus. Se eu não dou valor para ter uma vida com Cristo, eu vou viver com Ele?
Se eu não dou valor para ter uma vida com aquele que é o autor e consumador da minha fé, porque eu posso fazer algo que ele não quer, eu vou ter uma vida com ele. Se eu olhar para a lei do Brasil hoje e cumprir tudo aquilo que ela não quer, eu vou ter valor para ela, ou eu vou ser colocado no lugar onde ela acha que eu devo estar, que é numa prisão? Jesus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é um Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele vai dizer assim que o que faz diferença entre ele e o povo são as suas iniquidades que fazem diferença entre mim e ti. Não vai ter espaço. E Judas estava dizendo: olha, apartai deste povo, não caia nesse ensino, não caia nesse engano. E hoje a agenda do mundo é dizer para nós, como igreja, que Cristo está errado, que a Bíblia é ofensiva e que toda forma de amor importa. Toda forma de amor importa. A única forma de amor que importa é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se nós estivermos forjados nesse amor, nós vamos entender sim que a nossa conduta tem um padrão moral, que é o padrão de Deus. Nós não fomos gerados de nós mesmos, nós somos gerados de Deus. Então o nosso padrão é de quem nos criou, de quem nos formou, não daquilo que nós inventamos no decorrer dos anos, não daquilo que foi inserido por Satanás. Porque Satanás no jardim, ele tentou colocar no coração de Eva algo que não vinha de Deus. Tentou não, ele colocou no coração dela. Porque o que vinha de Deus, olha, era a obediência. Coma de tudo, pode fazer tudo, pode se alimentar, pode fazer o que quiser. E ele vê assim: olha, se você fizer isso, você vai ser igual a ele. E colocou no homem o desejo de ser igual ao Criador. E sabe quando eu sou igual ao Criador? Não é quando eu quero criar, é quando eu o obedeço e faço aquilo que ele deseja. Porque aí eu começo a replicar as mesmas obras dele. Eu só consigo ser igual ao meu Criador, ao meu Senhor, quando eu obedeço e começo a replicar as obras dele. Porque quando eu quero ser o Criador, eu começo a achar que existe uma infinidade de gêneros. Eu começo a acreditar que a graça serve até um momento, daqui para frente eu que governo. Quando eu quero ser o Criador, eu falo: isso aqui de Jesus, Jesus falou, mas era para outro momento. Quando eu quero ser o Criador, existem hoje igrejas, pastores que estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque tem palavras aqui nela que não cabem mais para essa geração. E não é isso que o nosso Deus diz, porque a Bíblia, ela é 100% atual. Ela é 100% atual porque, como nós lemos no último versículo, vai dizer assim, que nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Ele é antes, agora e para todo sempre. Se existe alguma coisa mais atual do que isso, eu não conheço. Ele vive ontem, hoje, eternamente. E existem pastores no meio da igreja hoje dizendo: olha, a Bíblia está desatualizada. E isso é a serpente, igual no deserto, falando: olha, preciso de novos criadores. Preciso de novos criadores para forjar uma nova ordem. E não vai existir novos criadores, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque existe uma igreja que vai se levantar em fé, existe um povo que vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que o sacrifício dele na cruz transforma, que o sacrifício da cruz dele liberta, que o sacrifício da cruz dele nos dá vida. Existe um povo, e vocês são este povo, eu sou este povo, que como igreja do Senhor vamos declarar que só existe uma forma de sermos igual ao Criador, que é obedecendo, porque aquele que me ama faz a minha vontade, diz a palavra do Senhor. E agora, sabendo que nós estamos numa luta, e este mundo vai vir contra nós, assim como dentro da igreja vai se levantar pastores que estão corrompidos, e falando nesse mundo atual de pastores que corrompem, quantas vezes nós vemos, eu lembro, eu já falei isso uma vez eu coloquei num canal de uma determinada igreja,
que se diz evangélica, que estava vendendo um saquinho, né, de chup-chup, geladinho, né, não sei qual região os irmãos vieram, tem lugar que é Juju, né, e tinha dentro ali um líquido esverdeado, e ele dizia que aquilo ali chamava shampoo do descarrego, e você ia tomar um banho com aquilo ali, e tudo aquilo que de mal havia sobre você iria embora. Irmãos, a única coisa que manda o demônio, Satanás e as suas corjas embora é o nome de Jesus. É no nome de Jesus que Satanás é expulso, que os demônios são expulsos. A palavra do Senhor diz que é no nome de Jesus, a obra é no nome de Jesus. E daí você vai ver em alguns lugares as pessoas saindo com uma rosa e colocando na sua casa, e quando murchar aquela rosa, ali já foi embora todos os espíritos malignos. E eu sempre lembro eu falo que ele era meu vodrasto, né, casado com a minha avó, e ele cortava um galinho de arruda desse tamanho mais ou menos, e colocava assim no canto da orelha, num sol de 40 graus na praia, e colocava e falou: olha como tinha gente com inveja de mim, porque murchou. Um baita de um calor, irmãos. E acreditava naquilo. A obra de quebrar maldições é de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão procurando salvação para suas casas, e muitas igrejas neste tempo estão pregando e falando assim: hoje você vai levar a letra J, hoje você vai levar a letra E, cada semana leva uma letra até formar Jesus, e quando aquela letra estiver completa, vai vir salvação sobre a sua casa. O nome é de Jesus, mas a crença está nas letras se formando. Não está em quem pode transformar uma história de uma família. Eu vi outra denominação, não estou falando de uma só, viu, irmãos? Isso aqui eu estou falando é da A, da B e da C, que é todas as que eu já vi, com seus líderes, que provavelmente saiu da A, da B e da C, foram se dividindo. O homem, ele era no meu vizinho e falou assim: eu estou pagando na igreja o lugar da minha esposa e da minha filha. Ele tinha o dízimo, tinha a oferta, e te pagava o lugar da cadeira da sua família, para que um dia eles pudessem ser salvos. Mas ninguém ia lá evangelizar, ninguém ia lá falar do amor de Deus, ninguém ia falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Ele tinha poder de mudar a história delas. E hoje existe essa igreja infiltrada, e o que precisa fazer para que isso mude? Que eu e você sejamos a igreja que vai lutar e batalhar contra essa turma que está se levantando, anunciando quem é o dono da vida, quem liberta, quem transforma, quem muda a história, quem é o autor e consumador da fé, a quem nós devemos nos espelhar, porque o exemplo que nós devemos seguir sempre vai ser o de Cristo e das pessoas que estavam à volta dele, olhando para ele e seguindo suas vontades. Hoje eu falei aqui de Raabe, falei de Ruth, falei de Pedro, mas tem Paulo, tem João. Quantos homens, quantas mulheres de Deus, Maria Madalena, quantas pessoas. E Pedro vai dizer assim: Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir, para te servir. E daí o Senhor Jesus vai falar assim: olha, todo aquele que deixou tudo vai ganhar 100 vezes mais no reino que há de vir. Mas neste mundo, essas denominações que eu estou falando, que está infiltrada, elas estão arrecadando tanto para si, que Judas também vai combater esses homens que estavam arrecadando bens e riquezas para si. Eles estão arrecadando tanto para si, estão desviando aqueles que se podiam achegar ao trono da graça do Cordeiro. Porque o que importa é a expansão. Mas se Cristo não estiver lá, como vão ser salvos? Versículo, para irmos para a mensagem agora, 17, e para encerrar. Todavia, amados, lembre-se que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência própria alma, da sua própria alma, e não têm o Espírito.
Quem são estes? São aqueles que pregam os seus próprios desejos e não têm o Espírito do Senhor. E nós vamos nos levantar agora, porque agora neste momento, Judas vai falar como nós lutamos e somos edificados. E eu pedi para o Ministério de Louvor escolher os louvores de hoje. Eu não participei em nenhuma das músicas. E as 4 músicas que eles escolheram têm a ver com a pregação. Eu quero conhecer Jesus. Eu vou construir. Eu creio que tu és a cura, crer em Jesus. E aqui é sopra em nós que se abram os céus, né? Judas, ele falou que era necessário que tivéssemos conhecimento de Jesus, ou conhecesse. Judas, ele vai dizer agora, aqui no versículo 20: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé. Chegou a hora de nós construirmos as nossas bases na santíssima fé. E essa fé a qual os apóstolos pregavam era mediante ao nome de Jesus. Eles não se abalavam porque eles tinham um nome que venceu todas as coisas. Sabe por que nós nos abalamos? É porque nós somos limitados a pensar nas coisas deste mundo e ver o que podemos fazer. Eles não se abalavam porque simplesmente eles olharam para um Cristo que foi morto, foi para o sepulcro e eles ficaram frustrados. Daí Maria Madalena foi até o sepulcro, junto com outras mulheres, e lá o anjo rolou a pedra. Daí falaram para ela assim: ó, ele não está aqui. Daí depois esse Jesus se encontra com ela e fala assim: ó, vai até eles e fala para se reunirem em determinado lugar, porque eu vou me apresentar a eles. E ali, a partir daquele momento, eles veem um Cristo ressuscitado. E a partir daquele momento, tudo que eles fazem, não importa. O meu Jesus ressuscitou. O que ele disse se cumpriu. Ele está vivo. Então eles andavam mediante aquilo que eles viram. E daí o apóstolo João, no início do seu livro, na carta de João, ele vai dizer assim: ó, o que vimos e ouvimos e apalpamos em relação ao verbo da vida é o que nós proclamamos. E agora eu e você, Jesus vai dizer assim: que felizes são aqueles que não viram e creram. Eu e você cremos nas mesmas coisas que esses apóstolos criam. Então, se eu creio no nome de Jesus, irmãos, edifique-se nisso. Essa é a rocha que te sustenta e você não vai ser abalado. E como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 7, sobre a casa que é edificada na rocha, a qual conhece a palavra de Deus, né? A quem compararei aquele que guarda as minhas palavras? É como uma casa edificada sobre a rocha, que vem a tempestade, vem as fortes águas, e ela permanece inabalável. No livro de Salmos, no capítulo 73, vai dizer assim simplesmente, né, que mesmo que os montes se abalem, mesmo que os rios transbordem, mesmo assim não temerei, eu confiarei no Deus da minha salvação. Chegou a hora de termos uma fé inabalável, uma fé na pessoa certa, irmãos. As dificuldades vão vir, ou as coisas deste mundo vão vir sobre nós, mas Cristo Jesus é o nosso alvo. Cristo Jesus é quem define e quem governa as nossas vidas. Ele morreu, mas morto não ficou. Ele ressuscitou, Ele governa. Homens morreram por causa disso, e eu e você temos que entender que se eles fizeram isso, é porque tudo aquilo foi real. Porque ninguém morre por aquilo que não acredita. Você acha que Pedro ia falar: pode me virar de cabeça para baixo porque talvez Jesus morreu? Não, ele falou: eu não sou digno de morrer como ele, então vira de cabeça para baixo. Mas ele simplesmente creu em toda a sua obra até o fim e não o negou, e teve uma vida vitoriosa. A morte não foi o fim para ele, porque hoje ele o louva na eternidade, para sempre e sempre. E eu e você precisamos hoje nos edificar nessa fé que é Jesus Cristo. Então chegou a hora de olharmos para a palavra de Deus e fazer com que ela que está à sua frente faça morada no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que chegaria um tempo que a palavra de Deus não estaria escrita nas pedras, mas estaria escrita no nosso coração. E não é sobre decorar capítulo e versículo.
É sobre saber que o que está aqui é o que vai comandar e guiar a nossa vida. Porque se nós olharmos aí, tem muitas pessoas que, se você for falar de Jesus, ele sabe tantos versículos e vai falar assim, agora você vai falar isso. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Só que eles não têm uma coisa: o Espírito de Deus. E daí, na sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, vai falar assim: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as mesmas coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Deus nos tem dado gratuitamente delas. Também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. E daí, por mais que ele conheça os versículos, os capítulos, eles não conseguem ir além. Agora, eu e você, a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele vive no Espírito é guiado pelo Espírito. E o Espírito de Deus conduz as nossas vidas. E esse vem o próximo passo em que o apóstolo, que Judas fala, que é isto: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, que é manejar, guardar a palavra de Deus, porque Cristo Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E depois ele diz: orando no Espírito Santo. A igreja tem que começar a se habituar a ter a comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Quando nós o buscamos e oramos e estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus, é neste momento que a mente fica infrutífera, mas o Espírito ora bem. É neste momento que as coisas do Senhor nos são reveladas e nós conhecemos tudo. É neste momento que o homem natural não discerne as coisas de Deus, mas nós discernimos tudo. É neste momento, quando nós o buscamos. Então existe uma coisa que o homem precisa fazer. Já conhecemos Jesus, conhecemos a Deus, temos o Espírito do Senhor quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas precisamos adquirir um nível de relacionamento com o Espírito. A igreja do Senhor precisa olhar para o Espírito Santo de Deus como Ele realmente é, como Deus e Senhor das nossas vidas. Ele não é, como diz os testemunhos de Jeová, um poder. Ele é uma pessoa que deseja ter um relacionamento conosco. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como diz os assembleanos, dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixe Ele falar, comunicar contigo. Comece a orar, invocar o nome do Senhor e seja cheio dEle. Comece a ouvir. Sabe quando nós ouvimos algo nos guiando e nos direcionando para outro lugar, quando as nossas vontades querem se sobressair? E você fala: isso é coisa da minha cabeça? Isso é coisa da cabeça do Espírito Santo de Deus te conduzindo de volta para Deus. Se andamos no Espírito, sejamos guiados por Ele. O Espírito Santo às vezes está falando: olha, isso não. E você está falando: isso é coisa da minha cabeça, vai dar certo outra coisa que eu estou pensando. E é por isso que a igreja não tem comunhão. Porque o Espírito Santo, ele não chega arrombando a porta. Ele chega conversando com você nas coisas pequenas, até que elas se tornem grandes na sua vida. Comece a dar oportunidade para Ele nas coisas pequenas, até que elas comecem a tomar forma, para que
as pregações que estão corrompendo uma igreja neste mundo não cresça, mas que o que cresça seja o poder da graça de Jesus pregada através da sua vida, mediante a instrução do Espírito Santo. Estes homens pregam sem o Espírito. Você e eu, como igreja do Senhor, vamos avançar na nossa fé e orando no Espírito, tendo comunhão com o Espírito Santo. Não existe igreja do Senhor sem comunhão com o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. Existe um livro chamado O Deus Esquecido. E esse Deus esquecido, ele não fala que é Jesus e nem Yahvé. Vai estar escrito lá que é o Espírito Santo. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que podemos pedir tudo. Irmãos, a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo é que nos faz conhecer todas as palavras de Cristo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é que nos conduz a Jesus. Você não é guiado a Jesus sem o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que foi Ele que colocou o desejo de que você conhecesse a Cristo, levantasse a sua mãozinha. Então não o reduza a nada, o coloque no seu devido lugar. Ele é um Deus poderoso, como Jesus é um Deus poderoso, como o Pai é um Deus poderoso. E uma das coisas que o gnosticismo fazia era dizer que a Trindade não existia. E daí Judas vai dizer que ele cria no Espírito, no Pai e no Filho. Não existe igreja do Senhor sem esse Deus maravilhoso. Depois ele vai dizer no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. No amor de Deus nós pregamos domingo passado, é a comunhão dos santos, é viver aquilo que Cristo realmente deseja para nós. É viver entendendo que a pessoa que está aí do seu lado é mais importante para você do que você mesmo. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele olhou para mim e me julgou mais importante naquele momento, ao ponto de entregar a sua vida. E depois, quando Ele ressuscitou, eu olho para Ele e entendo que não existe nada, nem ninguém mais importante do que Ele na minha vida. Olhe para o seu irmão, sustente a vida dele, faça com que ele, se você vê que ele está prestes a cair, o sustente. Fale, ó, vamos andar por esse caminho, porque esse é o caminho de Cristo. Ore junto, tenham a mesma visão. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aleluia. E para encerrar, deixa eu ver aqui, ele vai dizer que eu e você temos que pregar as boas novas. O evangelho tem que fazer parte de um cristão. Também ministrei domingo passado. E no versículo 24 vai dizer, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Por que ele é poderoso para impedir de cair? Porque simplesmente nós estamos firmados na santíssima fé, somos guiados pelo Espírito, porque nós nos mantemos no amor, porque nós temos misericórdia uns com os outros, e porque nós pregamos as boas novas, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de Deus, da sua glória. Depois que nós nos fortalecemos nisto, cremos, temos as nossas bases consolidadas em Cristo Jesus, Ele vai dizer que Ele é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar diante da sua presença. E este é o melhor lugar, porque diante da presença de Deus é o lugar que jamais vamos querer sair. Porque neste lugar daqui para frente, irmãos, só vai parar na eternidade. E Ele vai dizer assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória e majestade, poder e autoridade mediante a Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para sempre. E Judas encerra a sua carta dizendo, existe apenas um único Deus, existe apenas um único Senhor. E mesmo assim ele vai dizer, como nós sabemos, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa trindade poderosa é que tem todo o poder nos céus e na terra, e toda a glória e toda a adoração seja dada a eles, e Ele sim é que nos sustenta, Ele que é a base da nossa vida. Então quando nós lutamos pela nossa fé,
o fim disso resultará no louvor eternamente ao nosso Deus. Que você seja aquele que vai lutar pela sua fé, para no fim dizer ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Porque lá no livro de Apocalipse vai dizer que os santos vão se chegar diante dele e vai declarar a canção de Moisés. E vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Santo, Santo, Santo é o Cordeiro. Vai dizer: quem não louvará, quem não temerá. Irmãos, é só louvor e adoração ao nosso Deus. É só prestar culto. A nossa vida vai ser uma vida de relacionamento. Sabe aquilo que eu disse que os anjos desprezaram? Vai ser o que eu e você vamos ter. Sabe aquilo que Adão e Eva desprezaram? Vai ser o que eu e você vamos ter. Sabe aquilo que esses homens aqui desprezaram, porque podiam ter um relacionamento com Jesus? Vai ser o que eu e você vamos ter pela eternidade. Uma vida de relacionamento diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é poderoso. Mas para isso, nós temos que manter as bases da nossa fé no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo, devemos nos amar mutuamente e devemos pregar as boas novas do Senhor e continuar o adorando, porque Ele é adorado antes da criação do mundo, depois que o mundo foi criado e para todos sempre. E isso vai resultar numa adoração eterna, aonde o nosso Deus sempre será o primeiro. Lute pela sua fé. Lute por quem você é em Cristo, e você é filho de Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, nós te adoramos por quem tu és. Não vivemos, ó Pai querido, porque vemos, não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelos nossos objetivos ou porque queremos, vivemos por aquilo que Tu és em nossas vidas, e Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, e queremos mais de Ti. Senhor, vem nos mostrar a cada dia um relacionamento que devemos ter em comunhão contigo, e que Teu Santo Espírito venha ser forjado em nosso interior, e que seja o desejo da Sua igreja se relacionar com Ele. Que seja o desejo, ó Pai querido, dos Teus filhos buscá-lo, invocá-lo todos os dias. Que seja o desejo dos Teus filhos olhar para Ti e falar: Santo Espírito, sem Ti eu não posso viver. Que nessa jornada, Espírito Santo de Deus, eu possa entender qual é a Tua vontade, qual é o caminho que eu devo seguir. Me direciona para Jesus, me guia para Jesus, que eu possa ouvir qual é a vontade de Jesus, quais são as palavras de Jesus para mim. Quais são as vontades de Jesus para mim? Senhor, como nós Te amamos e proclamamos o Teu nome. Vem nos guiar agora, porque nós queremos ser guiados por Ti, Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã, que seja uma renovação agora na vida dos Teus filhos, do Seu povo, com um novo entendimento, entendendo que Tu és uma pessoa que deseja fazer parte, morada nos corações, e que deve ter o seu lugar. Que deve ter o seu lugar para agir, para falar, para movimentar a vida das pessoas. Não é cantar, vem fazer morada, não. O Senhor já está, o Senhor já habita, o Senhor já governa. É que agora vamos deixar o Senhor agir, vamos deixar o Senhor falar, vamos deixar o Senhor governar, vamos deixar o Senhor tomar o lugar que é Teu. Vamos deixar as Tuas ações fluírem através de nós em nossas vidas. Agora, como a Tua igreja, Senhor, nós declaramos o Teu lugar. Toma o Teu lugar em nós, Espírito Santo. Que a voz que seja escutada não seja a voz da nossa vontade, mas seja a Tua voz. Que os corações agora, para que eles sejam quebrantados, ao ponto de dizer: sem Ti não podemos viver, Espírito Santo de Deus. Que os nossos corações agora fiquem no lugar correto. Que fiquem no lugar correto, que é em silêncio, para que a Tua voz nos conduza.
Porque precisamos de Ti, Santo Espírito do Senhor. Que o Teu governo sobre a Tua casa, que somos nós, a partir deste domingo, seja para nos orientar, ó Pai. Seja para nos orientar nessa geração que está andando longe, longe, longe do Senhor. No meio dessa geração, Pai querido, que tem se agarrado, Pai querido, nas promessas, ó Pai querido, nas palavras e pregações, ó Pai querido, que diz que tudo é liberado, mas esses homens são homens, ó Pai querido, que não têm o Espírito do Senhor, são como nuvens sem água, que não podem produzir vida alguma, mas o Santo Espírito de Deus que flui dos seus filhos, que flui da sua igreja, vai começar a trazer vida através da pregação da sua igreja, que vai se levantar no meio dessa geração, porque nessa geração o louvor que vai sair é dos filhos de Deus, que vão dizer que o único Senhor é Jesus, que o único sacrifício que liberta é Jesus, que a única ideologia que vai transformar o mundo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui neste lugar para conduzir o seu povo a uma nova chamada, a uma nova direção, um novo despertar como filhos de Deus, proclamando o teu reino e dizendo: não mais as minhas vontades, mas a vontade do Santo Espírito. Então governa as nossas vidas, porque queremos ser guiados por Ti. Em Teu nome, Jesus, abençoa o Teu povo nesta manhã. Abençoa o Teu povo para que ele possa sair daqui cheio, Pai querido, cheios e transformados por essa palavra, transformados pelo Teu Espírito Santo nessa geração, para proclamar o Teu reino, para trazer vida onde não existe, para ser abençoadores, para serem homens, ó Pai querido, que vão fluir, ó Pai querido, nessa geração, mulheres que vão fluir nessa geração dizendo: olha, eu tenho um Deus que transformou a minha história, porque eu conheci o Filho, conheci o Pai e tenho o Espírito sobre mim. Rei dos Reis, te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Deus poderoso, Santo Espírito de Deus. Amém, amém.